No século XIX, durante explorações no arquipélago das Ilhas Havaianas, foram descritas dentro da literatura científica um gênero de aves passariformes conhecidas pelos habitantes locais como oós, uma onomatopeia do seu canto. Atualmente estão incluídos dentro do gênero morro. Cada ilha possuía sua própria espécie de oó endêmica, ou seja, possível de se encontrar apenas no local, como o Morro Bishop, o Morro Apicalis e o Morro Nobles. Porém, atualmente todas as espécies desses gêneros estão extintas. Em 1855, na ilha de Kauai, a ilha mais a noroeste, foi descrita por John Cassin, um taxonomista norte-americano, o oó de Kauai, Morro Bracatus, a partir de um único espécie marcado como macho. Uma ave com um canto tão doce que sua sonorização poderia ser considerada uma melodia harmonicamente muito bem feita, dentre as outras espécies do mesmo gênero, a menor. Bom, como vocês puderam observar pelo que eu acabei de falar e pelo título e também pela thumbnail, o tema do vídeo atual será sobre esse pássaro que ficou bem conhecido na internet por conta do último registro de seu canto, no finalzinho do século XX, há pouco tempo atrás. Porém, isso aí eu vou deixar para depois, em outro tópico do vídeo, lá pro final. De qualquer forma, a maior parte das informações sobre esse animal para esse vídeo, em sua maioria retirados do Cornell Lab of Ornithology, uma unidade da Universidade de Cornell, onde você pode colocar e ver registros de informações sobre aves no geral. Inclusive foi daqui onde os últimos registros desse animal fascinante foram colocados. Desde já, deixar claro que existem informações faltando e que não foram publicadas sobre esse animal. Então, se você achar que faltou alguma informação sobre essa ave, está aí a razão. Apesar disso, e por ter sido descrito por outra pessoa, a maior parte das informações que temos em geral sobre esses animais, principalmente o oó de Kauai, é graças a um homem chamado John Sincock, o único inclusive que registrou em vídeo esses animais e postou na plataforma que falei. Inclusive, todos os vídeos apresentados aqui foram gravados por ele lá no final do século XX, próximo de sua extinção. O tema desse vídeo foi a sugestão de um amigo meu, e particularmente depois de ler sobre essa ave, achei que daria um bom vídeo de se fazer. Acho importante aproveitar esse momento do vídeo e pedir, por favor, interaja com esse conteúdo. Esses vídeos dão bastante trabalho para serem produzidos e a interação de vocês é sempre muito útil para mantermos nossa comunidade ativa aqui no YouTube. E não se esqueça de se inscrever também, por favor. Enfim, o gênero morro, que é o gênero onde essas aves passariformes estão localizadas, não é representado apenas pelo oó de Kauai, que obviamente vive na pequena ilha de Kauai no noroeste das Ilhas Havaianas. Existem outras espécies também do mesmo gênero, como o oahu-oó, encontrado na ilha de Oahu, o oó havaiano, encontrado na grande ilha do Havaí, sendo o maior entre eles, e o oó bispo, encontrado em Molokai. Também havia uma ave próxima aos morro, que é o do gênero Caetoptila, popularmente chamado de Kioea. Ambos os gêneros estão ligados geneticamente dentro de uma família chamada Morroideae. Dentre todas elas, o primeiro a ser descrito na literatura científica foi o oó do Havaí. Acredita-se que todas essas aves estão extintas, sendo que o oó de Kauai pode não estar extinto de acordo com as fontes desse vídeo, porém é bem provável que ainda estejam vivos, já que seu canto não poderia passar despercebido, especificamente porque é capaz de ouvi-lo cerca de 100 metros de distância. Então, se estivessem vivos ainda, alguém em alguma expedição na ilha já teria o avistado. Esses passariformes de média a grande porte possuíam bicos escuros, relativamente finos, afiados, ligeiramente curvados para baixo e línguas tubulares especializadas que funcionavam como uma espécie de canudos para sugar o néctar de muitas espécies de flores diferentes. Todos os 4 oós tinham plumagem preta com manchas amarelas brilhantes discretas e tufos de penas, e 3 têm padrões de cores distintos nas penas de suas caudas. O Kioea, se contarmos ele, é o maior de todos os pássaros da família, porém do gênero morro é o oó de Havaí. Mesmo ele tem uma cabeça, pescoço, parte superior das costas e parte inferiores listradas, uma máscara preta através do olho e asas marrons uniformemente coloridas. A alimentação deles, como pode ser observado pelo que eu acabei de falar, se baseava principalmente de néctar, assim como os beija-flores. Porém, eles poderiam se alimentar de frutas em determinados momentos. Essa alimentação baseada em néctar fez com que muitos taxonomistas antigamente classificassem esses animais como Meliphachides, um grupo de aves que se alimentavam de néctar do sul do Oceano Pacífico. Porém, pesquisas genéticas demonstram que isso não é nada mais nada menos que um caso bem enganoso de convergência evolutiva. Ou seja, são animais que, por consequência de terem um ambiente com pressões semelhantes e assumirem o mesmo nicho, acabam por desenvolver características semelhantes, mesmo não possuindo um parentesco genético próximo entre si. O oó de Kauai foi basicamente o último sobrevivente dessa família hoje completamente extinta, sendo que é o único membro dessa família e desse gênero que existem registros sonoros de seu canto, apesar de todas as descrições afirmando que as localizações de todas as aves desse grupo são doces e gostosos de ouvir. Existem apenas alguns registros encontrados principalmente no Cornell Lab of Ornithology. O oó de Kauai habitava florestas do nível do mar até o topo das montanhas da ilha de Kauai. No início do século XX estava confinado a florestas de maior altitude, principalmente o pântano Alacaí, na parte central da ilha. O hábito
habitat foi descrito como uma floresta densa, com o OO preferindo canyons de altitude em vez de cumes florestados. O OO historicamente habitou 6 tipos de florestas: floresta árida de baixa altitude, floresta seca de planície, floresta mésica de planície, floresta mésica de montanha, floresta úmida de planície e floresta úmida de montanha. Floresta mésica aparentemente é um tipo de floresta que ocorre no Havaí, eu também desconheci esse termo, então fique tranquilo. O pântano de Alacaí não é um pântano verdadeiro, mas um pântano montanhoso alto dissecado por inúmeras ravinas e vales florestados e cercado por cânions profundos e íngremes. O OO de Kauai era principalmente nectarívoro, com base na observação e do material encontrado no intestino de indivíduos para a pesquisa, incluindo em sua dieta o néctar de orriá, lapalapa, lobélias arbóreas, canauau e banana. Também foram coletados brácteas de flores de ieie, pequenos frutos e sementes de lapalapa, baratas e grilos, percevejos, mariposas, besouros, outros insetos e também as larvas, aranhas, milípedes e pequenos caracóis terrestres. Quando a espécie era mais disseminada em terras baixas, alimentavam-se de bananas maduras escavando-as, entre aspas. Em questão de seu movimento, ele era ativo, movia-se rápido e decisivamente e frequentemente mantendo a cauda erguida em um ângulo de 30 a 80 graus. Saltava ao longo de galhos horizontais não relatado no solo, mas observado apenas 1 metro. Às vezes forrageava enquanto se agarrava como um pica-pau em troncos de árvores e galhos, ao se mover por curtas distâncias entre poleiros e flores. Combinava saltos saltatórios com voo curto. O Kauai OO era forte, direto e rápido ao voar através das copas das árvores, mas dificilmente voava acima da copa da floresta. Ao cruzar grandes aberturas fora do dossel, tinha um padrão de batidas rápidas de asas seguidas em breve planeio. Eles eram altamente territoriais durante a reprodução, afugentando outros da mesma espécie e outras espécies também. Ambos os membros do par defendiam vigorosamente o território ao redor do ninho por um raio de 30 a 40 metros. Às vezes também defendia manchas de locais de alimentação, principalmente com rico em diversidade de flores, exibindo uma hierarquia baseada no tamanho. Durante o período social não reprodutivo, forrageava em grupos de 4 a 8 indivíduos relativamente mansos e curiosos, mais do que outros OOs, mas hábil em usar folhagem espessa para se esconder. Originalmente era provavelmente predado pela coruja extinta Gralitrix alceps, historicamente por corujas de orelhas curtas, e após a colonização polinésia por ratos polinésios, e também após o contato dos europeus pelos ratos pretos e gatos domésticos selvagens. O que ocasionou a extinção desses animais foi uma história bem parecida com os dodôs, como pode ser observado no vídeo, por conta da chegada de atividade humana na ilha, como o desmatamento, perda de habitat, espécies de invasoras e também doenças causadas por espécies invasoras. Levou um rápido e intenso declínio da população após o início do século XX, até sua extinção que ocorreu em menos de 50 anos atrás. A perda e modificação da floresta nativa após o contato com o ocidente em 1778 restringiram muito o habitat adequado. Essa espécie sofreu um grande declínio populacional na virada do século XX, quando suas espécies irmãs em Molokai e Havaí desapareceram. Acredita-se que o rato preto tenha desempenhado um papel na restrição da espécie a uma pequena área das florestas úmidas do pântano de Alacaí. Lá, ele declinou lentamente na presença dos ratos polinésios e pretos, gatos domésticos e mudanças de habitats associados à invasão de plantas exóticas. Alguns pesquisadores previram um colapso das aves da floresta de Alacaí resultante do aumento da incidência de malária, à medida que o mosquito noturno mexicano gradualmente estendeu seu alcance para florestas mais altas e temperadas. O desaparecimento do OO de Kauai por volta de 1987 precedeu por cerca de 10 anos a extinção do OU e o Kamao em Alacaí. Doenças e ou predações por ratos foram provavelmente a causa final dessas extinções. E você deve estar se perguntando, não houve tentativas de conservação da ave? Bom, o OO de Kauai foi alvo de várias estratégias de conservação, e muitas estratégias foram implementadas que proporcionaram proteção e gestão limitadas para o OO de Kauai, inclusive a Lei de Reserva Florestal de 1903 para proteger bacias hidrográficas de florestas, Lei para proteger pássaros nativos empoleirados pela legislação territorial havaiana em 1907, esforços de agricultores territoriais para controlar gado e cabras em 1930 para proteger bacias hidrográficas, estabelecimento de reservas naturais em Alacaí, vários estudos, pesquisas e esforços de gestão por biólogos e gestores federais, estaduais, universitários e de organizações de conservação privadas, Lei de Espécies Ameaçadas em 1973 e Plano de Recuperação de Aves da Floresta de Kauai em 1984, e de 1972 a 1975, John Sincock ergueu uma série de caixas-ninhos no pântano de Alacaí que ele verificava rotineiramente. Nenhuma delas foi usada pelo próprio OO. Somente a partir de meados da década de 1960 é que medidas de conservação foram direcionadas especificamente para o OO de Kauai. Leis específicas protegendo pássaros foram aprovadas, mas pouco se alguma coisa foi realmente feito. Nenhuma agência de gestão de recursos tomou medidas quando isso poderia ter feito a diferença. A população despencou para
um nível muito baixo para se beneficiar de todos os esforços em seu favor, uma vez que os problemas eram difíceis de reverter rapidamente. No início da década de 1940, a espécie foi considerada em perigo de extinção por Munro. Infelizmente, sua previsão estava correta. De 1968 a 1973, a estimativa de instituições e pesquisadores da área era a existência de apenas 36 indivíduos em ambiente natural. Em uma expedição de 1980 a 1981, foi estimado encontrado apenas 2 indivíduos na natureza, um casal. Porém, não havia muitas experiências de recuperar a espécie a partir desses 2 indivíduos, porque a diversidade genética iria fazer total diferença. De qualquer modo, em 1982, o centro do furacão Iwa passou perto da ilha e na expedição do ano seguinte, em 1983, foi encontrado no último ninho apenas um macho. Acredita-se que a fêmea tenha morrido durante o furacão. Então, após isso, ele foi registrado em 1987. Depois disso, iria chegar o fim de sua vida. Esses últimos contatos da espécie com esse macho foi registrado pela última vez seu canto, que vou colocar para tocar daqui a pouco. Mas dessa vez, de um único macho vivo, que cantava e se esforçava para atrair fêmeas da espécie, não sabendo que era o último indivíduo de sua espécie. Ele continuava cantando apenas para no final ninguém responder e ninguém vir por conta de seu chamado. Afinal, todos estavam mortos. E em vão, ele tentou e tentou por mais de 6 anos. Por muitas razões, como podemos observar, foi um fracasso total. Em 1989, ele foi declarado como oficialmente extinto. E bom, apenas passando para terminar o vídeo de uma maneira bem menos mórbida, de acordo com o texto que estou usando como base, diferente de outras espécies de OO, talvez ele não esteja extinto. Mas é muito provável, já que seu canto é possível de se ouvir a mais de 100 metros de distância. Então, se ele realmente não tivesse sido extinto, alguém já teria ouvido e talvez registrado algum indivíduo dessa espécie. Então, por enquanto, vamos apenas considerá-la como extinta. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Não se esqueça de interagir com o vídeo, caso vocês tenham gostado. E se você gosta do conteúdo que nós postamos por aqui, eu tento postar uma vez por semana, pelo menos. Por favor, se inscreva. Isso seria de grande ajuda para aumentar nossa comunidade aqui no YouTube. Enfim, é isso. Falou pra vocês. Até mais.